Muito bem, irmãos, me alegro de estar aqui com os irmãos após um bom tempo, e quero compartilhar com os irmãos hoje um resumo das cartas aos Tessalonicenses, mas só que o resumo essencial, aquilo que temos que compreender, guardar e em especial praticar. E por que eu estou falando da prática? Porque nós estamos na carta aos Tessalonicenses, lá pelo ano 51. Lembrando que a igreja nasceu no ano 30. Então nós temos 21 anos de cristianismo aqui. E as primeiras dúvidas, os primeiros esclarecimentos começam a surgir. E a mensagem dessa carta é encorajar na vida cristã, à luz do dia do Senhor. Essa era a grande confusão da igreja de Tessalônica, o dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? Primeiro nós precisamos entender isso. Dizem os amilenistas que o dia do Senhor é o domingo. De fato, o dia pertencente ao Senhor, de culto, de adoração, de acordo com a tradição apostólica, é o domingo. Mas o dia do Senhor que ele se refere aqui, é o dia do Senhor profético, que havia sido profetizado a respeito da vinda do anticristo e da 70ª semana da nação de Israel, profetizada por Daniel. Então, eles estavam confusos. Vamos ver dois textos. Me ajuda aí, Lucas. Isaías 13, versículo 9. Só para entendermos essa questão do dia do Senhor. Profeta Isaías. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Aqui não está falando do domingo, com certeza. Está falando do dia de juízo. Versículo 10. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Como está descrito lá em Apocalipse. Os cataclismas. Mais um texto. Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. 15. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. 16. Dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. 17. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Nós precisamos ser encorajados a uma vida cristã excelente. À luz do quê? Do dia do Senhor. Esse dia vai vir. E nós temos que nos encorajar a ter uma vida cristã excelente até esse dia. Muito bem, esse é o assunto. É isso que está discorrendo aqui. Agora, vamos lembrar de uma coisa. Israel tem uma promessa terrena.
uma Jerusalém terrestre, prosperidade na terra prometida, no seu reino, onde Israel será a cabeça das nações e não cauda, e só vai estar em cima e não embaixo. E o filho de Davi vai se assentar no trono de Davi em Jerusalém. E Israel será abençoada e irá abençoar as nações. Isso é reino milenar, que vai ocorrer depois do dia da ira do Senhor. Muito bem. O reino vai ser implantado. Mas o que está acontecendo? Dúvidas estão surgindo no início da igreja. 20 anos se passaram, pessoas crentes já morreram, e a igreja começa a ficar com dúvida. E os irmãos que já foram? E os irmãos que já morreram? Como que vai ser isso? Vamos lembrar que não tinha a Bíblia escrita como nós temos hoje, só tinha o Antigo Testamento. A Bíblia ainda estava sendo escrita. As coisas estavam sendo reveladas. Aí nós vamos chegar à primeira revelação importante que Paulo dá à igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos cristãos que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Quem não tem Cristo não tem esperança. Mas os de Cristo têm esperança. E eles estavam confusos. Que esperança é essa? Então nós temos a revelação da esperança para a igreja, uma promessa do Senhor para nós, a igreja de Cristo. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que já morreram crendo. Ele está dando uma esperança viva. Jesus ressuscitou, nós que cremos vamos ressuscitar também. É isso que ele está dizendo. 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Que vinda ele está falando aí? De Cristo nos ares, para buscar a sua igreja. Tá? Até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Os que estiverem vivos nesse momento, não vão tomar a frente. Primeiro são aqueles que já estão em Cristo, já estão com o corpo morto e vão ser ressuscitados aqui. Tá? 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que era a dúvida da igreja. Como que vai ser aqueles que já morreram? Aquele momento estava com essa dúvida, ele está esclarecendo. 17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, que estiverem vivos nesse momento, seremos arrebatados juntamente com eles, aqueles que foram ressuscitados. Ou seja, não vamos provar a morte, os que estivermos vivos no momento do arrebatamento. Vamos ser transformados, tá? Entre nuvens, para encontro do Senhor nos ares. Esse detalhe é importante, gente. O encontro com o Senhor é nos ares. Porque a acusação milenista contra nós é que nós cremos em duas vindas do Senhor. E eles não estão sendo sinceros, eles estão sendo maldosos. Porque o texto está falando da vinda nos ares para a igreja. E a vinda na terra é para Israel. Como eles não creem nisso, então eles ficam criticando. Então precisamos entender muito bem no que nós cremos. É nisto, tá? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso está sendo revelado no ano 51 para Tessalônica. É a primeira vez que vem a promessa do arrebatamento. Está aí por escrito, está aqui nas nossas Bíblias. Tá? Muito bem. Então, o que estava acontecendo? O apóstolo Paulo, na primeira carta, ele esclarece o assunto,
mas eles continuam equivocados. Precisa escrever a segunda carta ainda para esclarecer. Tá? Só que isso provocou alguns sentimentos, algumas reações, algum desânimo e uma falta de desempenho na igreja. Veja só, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. 1:3. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor. Veja só o que está ali prometido. O que está acontecendo, aliás. Como que estava a igreja? Fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. A dúvida continua. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. O que aconteceu com a igreja diante disso? Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé, cresce sobremaneira. E o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Onde está a esperança? Paulo tinha acabado de explicar sobre o arrebatamento da esperança viva que temos em Cristo. E eles estavam desesperados e não esperançosos. Eles não estavam compreendendo, a ponto de Paulo precisar escrever a segunda carta para eles poderem compreender. Eles já tinham perdido a esperança, mesmo após a revelação do arrebatamento. Por quê? Acontece o seguinte: o Senhor Jesus morre por nós, ressuscita, vai aos céus e deixa um cuidado registrado nas Escrituras. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos mestres. Eles são como lobos roubadores. E eles vão estar no meio de vocês. E era o que estava acontecendo. Capítulo 2, versículo 2. 2:2. Aqui não vos devolvais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, por carta, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aí vai lá um falso profeta, escreve uma carta dizendo que chegou o dia do Senhor, e que eles já estavam no dia do Senhor. Uma carta mentirosa, não foi Paulo que escreveu, mas ele escreveu dizendo que era o Paulo que escreveu. Vocês já estão no dia do Senhor. Já tinha falso mestre dentro do corpo de Cristo, colocando ensinamentos falsos. Como tem hoje, gente. Por que tem tanta igreja e cada um fala uma coisa? Porque os falsos profetas estão ali. E falso profeta está aqui, ó. Atrás do púlpito. Não é na rua, não. É aqui. Tá? Como estava lá. Escreve uma carta e tira a esperança do povo. É isso que está acontecendo. E eles estavam desesperados por quê? Porque de fato eles estavam tendo provas. Mas aquelas provas que eles estavam passando não era o derramar da ira do Senhor, como nós vimos no texto do dia do Senhor. Não era aquilo. Eles estavam sendo enganados. Muito bem. Capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, quem? Jesus. E ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Veja o que está falando esse texto. Quando vier para ser glorificado, a vinda do Senhor com a noiva.
tá? Quem é a noiva? A igreja. Veja só, quando vier para ser glorificado, nos seus santos. O texto, ele é explicativo. Não pelos seus santos, mas nos seus santos. Naquilo que são por sua graça. O fruto do seu ministério. A igreja, o corpo de Cristo. E aqui a figura é de um casamento judaico. No casamento judaico, o noivo manda recursos para a noiva fazer o enxoval. Inclusive o quê? A roupa de noiva. E lá, quando a noiva chega exuberante, eles aplaudem o noivo, porque foi ele que comprou a roupa da noiva. E a noiva é a igreja. E chega exuberante através da compra do sangue de Cristo e dos dons que vão produzir as vestes. E quando Jesus se apresenta a ele com a noiva, com os seus santos, os inimigos vão ver o esplendor daquilo que ele fez. Os inimigos, veja o versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Quem? Os inimigos. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Ele está voltando para o dia da ira, e a noiva exuberante está com ele, e eles vão ficar admirados. Muito bem. Versículo 12. 1:12. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, a igreja, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui é um fator encorajador para uma vida cristã excelente, à luz do quê? Do dia do Senhor, que é o que o falso profeta escreve uma carta em nome de Paulo, dizendo que eles já estavam no dia do Senhor, e não estavam. Meus irmãos, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Só nós, dispensacionalistas, temos essa doutrina e cremos nessa doutrina. Todos os demais estão seguindo a heresia do falso escritor. Midi-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, porque se eles estivessem no dia do Senhor, a igreja está na tribulação. E se a tribulação é algo histórico, os amilenistas também estão nesse pacote, não é histórico. Todas as posições doutrinárias estão dentro de heresia apontada pelo apóstolo Paulo. E aquilo que Paulo chama de heresia, hoje faz parte do currículo das faculdades teológicas. E da crença de muitos cristãos, que estão ministrando a carta mentirosa ainda hoje. É muito sério isso, gente. Então, o dia do Senhor, ele tem um gatilho. Quando? Arrebatamento da igreja, a ação do anticristo começa, 7 anos de tribulação, onde todas aquelas ocorrências vão acontecer que nós vimos. Ali é o dia do Senhor. Que só vai concluir quando? No final da tribulação, com o mundo acabando em fogo. Da tribulação não, do reino milenar. O dia do Senhor, ele começa aqui, após o arrebatamento, e vai até lá no término do reino milenar. É todo um período. Então, o que nós, que cremos corretamente, temos que ter em mente? Que nós precisamos viver aqui, nesta vida, de acordo com os valores eternos que estão nas Escrituras.
nos encorajando a uma vida cristã excelente. Porque se você quer demonstrar frutos de arrependimento, obras para a glória de Deus e reconhecimento do Senhor naquilo que está fazendo por Ele, com os galardões, é aqui na terra que você tem que mostrar. Depois que está lá, já era. Muito bem. Voltando no capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à reunião com Ele, nós vos exortamos. Do que ele está falando aqui? Arrebatamento, que ele tinha falado na primeira carta. A nossa reunião com Ele. E vocês estão acreditando em outra cartinha aí? Vocês estão sendo exortados. Versículo 2. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, da outra carta, como se procedesse de nós, e não é. Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Gente, é isso que é a carta. E está esclarecendo a heresia, o erro doutrinário. Versículo 3. Nenhum dos irmãos, ninguém, de nenhum modo vos engane. Não entra nessa conversinha, não vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Essa palavra apostasia, apistemes, ela sozinha significa só uma coisa: afastamento. Muitos que seguem a nossa doutrina erram nesse ponto. Eles estão entendendo que é afastamento da fé. Ele não está falando de afastamento da fé. Ele está falando que é necessário que a igreja seja afastada para que seja revelado o homem da iniquidade. Está falando do arrebatamento, que é o assunto do versículo anterior. O assunto é arrebatamento. Não é apostasia da fé o assunto ali. O assunto principal é o dia do Senhor. E para que o dia do Senhor possa chegar, é necessário o quê? O afastamento da igreja, que é o arrebatamento. Ela é afastada deste mundo, é tomada para o Senhor. Vamos seguir um pouquinho mais os textos e nós vamos ver que é isso. Um detalhe, essa palavra apostasia é uma palavra comum no grego. Por exemplo, ia ocorrer um divórcio. A palavra que ali foi traduzida é afastamento. Apostasia do casamento. Afastamento, simplesmente o significado da palavra é afastamento. Agora, tem texto que fala do afastamento da fé? Tem, mas não é este. Este não está falando do afastamento da fé. Ele está falando do afastamento da igreja. Muito bem. Versículo 4. O qual, anticristo, homem da iniquidade, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso está nas profecias. As profecias declaram que esse anticristo, ele vai fazer uma firme aliança, está lá em Daniel, com a nação de Israel, no período da tribulação. E ele vai defender e proteger, o anticristo vai defender a nação de Israel até a metade, nos 3 anos e meio. Quando chega nos 3 anos e meio, ele se assenta no templo e pede para ser adorado. Aí Israel percebe no que se enrolou. Os judeus saberiam disso? Sim, nós temos que entender da lei mosaica. E a lei mosaica fala disso. É um ensinamento que eles colocam para todos eles, para ter essa noção. Vamos lá, Deuteronômio 13. Deuteronômio capítulo 13. Quando o profeta, o sonhador, se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal prodígio, aonde que vai estar o profeta sonhador? No meio.
e vai falar de um sinal ou prodígio. É só ver essas igrejas aí cheias de sinal, de prodígio. Cautela. Palavra de Deus é só essa. Palavra de Deus é só a Bíblia. Não se enganem. Versículo 2. E suceder o tal sinal prodígio de que te houver falado. Suceder. E qual foi o sinal e prodígio que foi falado? Ele, o anticristo, se diz ser o Messias. E ele recebe uma ferida de morte. E ele vence a morte. Jesus venceu a morte. Satanás é um mentiroso que copia tudo. Então, o anticristo vence a morte. E o falso profeta faz a estátua dele falar. Sucedeu. E fala, vamos após outros deuses. O anticristo, a estátua que fala e causa juízo, que não conheceste, e sirvamo-los. Agora Israel chega lá, vê, espera um pouco, Deuteronômio 13 está falando disso, e agora? Gente, está ali acontecendo. 3. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Isso acontece ainda hoje. Os falsos profetas aí fazendo revelações, que acontece, que são reais, mas a sua doutrina não é bíblica. O seu ensinamento não é bíblico. Ele parte da Bíblia para... Aqui é a isca. E Deus permite. Por que Ele permite? Para provar cada um de nós. Se o amamos de todo o coração. Quando os discípulos estavam discutindo quem é que amava mais Jesus, falaram, vamos perguntar para ele então, foram até Jesus. Senhor, quem é que te ama? Aquele que tem e que guarda os meus mandamentos. Esse é o que me ama. E a prova continua sendo essa. Ele permite os acontecimentos? Permite. Vai vir um falso profeta? Vem. Faz profecia, acontece? Faz e acontece. Bate com a Bíblia? Não. É um teste, é uma prova. Aqui é regra de fé e de prática. Aqui, só a Bíblia. O resto é aquele barulhinho de serpente para enganar. Então, voltando lá ao nosso texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Ó Paulo, igreja de Tessalônica, vocês não recordam? Eu ensinei tudo para vocês, vocês não estão lembrando dos meus ensinamentos? O que está acontecendo? Então, aqui note que aqui nós temos o afastamento da igreja, nós temos a aparição do homem da iniquidade para ocorrer o dia do Senhor, e agora é necessário o que mais? O afastamento do Espírito Santo no seu papel corporativo. Vamos ver isso daí, versículo 6. E agora sabeis o que o detém. O detém quem? O anticristo. Para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O que está detendo o anticristo? O Espírito Santo. Acontece que muitos que têm a nossa doutrina pecam no ensino errado nesse momento. Fala que o anticristo só vai começar a trabalhar quando o Espírito Santo não estiver na terra. Não é isso que o texto está falando. Está falando do papel do ministério corporativo do Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo que está no corpo de cada um que crê, que vai ser guardado até o dia do arrebatamento. Vamos ver isso, Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação, da obra de Cristo. Tendo nele também crido, no Senhor Jesus, fosse selados com o Santo Espírito da promessa. Cada um que crê é selado. Agora, para que serve esse selo? Para que serve um selo numa carta? Para chegar no endereço. Qual que é o endereço que nos cabe? Esse selo é para quê? Qual que é o endereço? O arrebatamento, que é o que está prometido. Veja, versículo 14. O qual, Espírito Santo, é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade. Ele é a garantia da herança, da esperança que temos em Cristo, o arrebatamento, que vai ser o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso o selo do Espírito Santo, que termina o seu papel corporativo, porque isso é só na igreja que é o corpo de Cristo. Ele conclui a sua missão corporativa. Como assim? O Espírito Santo não é Deus? É. Sendo Deus, ele não é onipresente? É. Então ele deixou de estar na terra? Não. Ele deixou de estar no corpo de Cristo, a igreja, porque ele já cumpriu seu papel no arrebatamento. Ele tem um papel corporativo, não um papel que ele se ausenta na terra, porque seria impossível. Não se ausenta, tá? Então, precisamos estar atentos a essas questões. E daí, o que vai acontecer? Começa a ação do anticristo. E essa ação vai ter um julgamento. Versículo 8. Eu pulei o 7, né? Vamos lá, volta lá em 2 Tessalonicenses 2, 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Tem muitos anticristos, como está lá em 1 João. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, o Espírito Santo no seu papel corporativo. Agora vai ter um julgamento. Versículo 8. Então, será de fato revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Está lá em Apocalipse 19, onde o anticristo e o falso profeta vão ser lançados vivos no inferno, inaugurando o inferno. Não tem ninguém no inferno ainda, gente. O inferno não está inaugurado, vai ser inaugurado ali. Tá? As pessoas hoje, quando morrem sem Cristo, vão para o lugar de tormento, onde aguardarão o quê? O julgamento do trono branco, para depois ser julgado no lago de fogo, o inferno. Outra confusão sem parâmetros que ocorre. Muito bem. Versículo 8. Então será de fato revelado iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda, segunda vinda, na terra. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Lembra que no capítulo 13, Satanás dá todo o poder para o anticristo e para o falso profeta, lá em Apocalipse. E sinais e prodígios da mentira. Satanás é o pai da mentira. Então, julgamento do anticristo. Agora, vai ter o julgamento da falsa igreja. Do joio. Como falsa igreja? Gente, vocês já assistiram aquele filme lá do arrebatamento? A maioria já, né? E o que acontece lá? A igreja arrebatada, daí o pastor não foi arrebatado, e nem muitos membros da sua igreja, e ele começa, puxa, eles foram, nós precisamos levar a sério, vamos lá, nós precisamos ir também e tal. Nunca vai acontecer isso. Está errado o filme. Por quê? Gente, olha o que está escrito aqui. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porquanto não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É a falsa igreja que não foi arrebatada. Não acolheram. Versículo 11. E por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. E esses que vão ficar, eles vão dar crédito ao anticristo. Eles vão dar crédito ao anticristo. A operação do erro, assim como foi com Faraó no Egito. Então, versículo 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça.
Quem são esses? Esses são aqueles que creram no falso evangelho, que promete prosperidade, que promete que tudo que tem que dar certo para você, que promete um monte de coisa, né? Esse falso evangelho já é segundo Satanás e seus ministros, então tem falsos ministros, tem falsos cristãos, tem um falso Cristo, então na prática eles estão adorando o diabo. Se acham crentes, se vestem como crente, fala como crente, acredita em sinais e maravilhas e são do diabo. E falam que são crentes. Eles vão dar crédito para a mentira, como já estão dando. Versículo 13. Agora já muda o assunto. Agora vai falar de nós, os que estamos vivos, que estamos aqui. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos. Irmãos amados pelo Senhor. Opa, aquele saiu daquele cenário escatológico, voltou para com a igreja. Vamos falar de nós que amamos o Senhor. É isso que ele está falando. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Efésios 1:4. Fomos escolhidos. Põe lá, para eu não falar errado. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Olha só, que está falando do Pai, Deus Pai. Deus Pai nos escolheu nele, no Pai, antes da fundação do mundo, antes do mundo existir, para sermos santos e irrepreensíveis perante quem? Perante ele, o Pai. Perante o Pai. Ele nos escolheu. Seguindo o versículo, voltando lá em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. 15? Isso. Não, 13. 13. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Santificação é separar. Então Ele nos escolheu e nos separou para sermos santos e irrepreensíveis. Está falando da igreja, está falando de nós. Está falando do nosso papel. E o nosso papel é o quê? Ele nos escolheu, Deus nos separou, Ele separou cada um de nós. Versículo 14. Para o que também vos chamou, nos chamou, escolheu, santificou, chamou, mediante o nosso Evangelho, a salvação em Cristo, para alcançardes a glória do Senhor Jesus. E glorificou. Tem um arrebatamento. Tem um corpo glorificado para receber, tem uma vida eterna. É para vós, amados irmãos. O apóstolo Paulo está voltando isso para a igreja, depois de explicar a questão do dia do Senhor, explicar a esperança que eles devem ter, quais são os acontecimentos que vão ocorrer. Agora está falando para a igreja. Alcançar, ou seja, ele está encorajando a igreja uma vida cristã excelente. À luz do quê? Do dia do Senhor que ele acabou de explicar. Versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes. Está encorajando. Irmão, vamos lá. Tem uma batalha aí, nós somos soldados do Senhor. Permanecei firmes. Guardai as tradições. De que tradições que ele está falando aqui? É igual à tradição da Igreja Católica? Não. Ele não está falando de tradição de homens. Ele está falando das tradições apostólicas. Quais são as tradições apostólicas? Primeira tradição,
culto aos domingos, primeiro dia da semana. É uma tradição apostólica. Segunda tradição apostólica, batismo. Terceira tradição apostólica, véu. Quarta tradição apostólica, ceia do Senhor. São tradições apostólicas. Permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Quem ensinou? Os apóstolos, está aqui escrito. Seja por palavra, seja por epístola nossa, dele mesmo, Paulo, ou de outro apóstolo. E está encorajando a uma vida cristã excelente, à luz do dia do Senhor. Muito bem. Versículo 16. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo em Deus, nota, ele está colocando o Pai e o Filho junto como Deus, o nosso Pai que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Então aqui nós vemos que nos remetem a quê? A dádiva do seu Filho Jesus por nós, resolvendo a questão do pecado em nossas vidas. E ele vai e conclui, versículo 17. Consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Consola o coração com tudo isso. E confirma a sua fé. Confirma o seu viver cristão. Seja encorajado a uma vida cristã excelente. Com toda boa obra e boa palavra. Como toda boa obra e palavra? Tudo vem de Deus. Para Ele. Confirmando a obra em Cristo. Para nos firmar na fé em dois aspectos da vida cristã: boa obra e boa palavra. Significa o quê? Falar a verdade e praticar a verdade. Ensinar a doutrina e o dever que temos para com a doutrina. Nos levar a pregar e a praticar aquilo que pregamos. Ou seja, em suma, nós precisamos o quê? Conhecer a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, viver a palavra de Deus, que é a verdade. É isso que nós precisamos fazer. Nós estamos sendo encorajados a uma vida cristã de excelência, à luz do dia do Senhor, que um dia vai acontecer, mas nós não vamos estar aqui. Do contrário, nós estaremos duvidando de tudo que foi prometido aqui que nós lemos hoje. E isso foi ensino de falso profeta, numa falsa epístola. E o pessoal entrou na conversa. Por isso precisou a segunda carta para esclarecer o assunto. Os mesmos falsos profetas ainda estão por aí, os mesmos ensinamentos falsos estão por aí, e os mesmos falsos crentes estão por aí. E o falso Cristo está sendo pregado. E um dia esse falso Cristo vai se apresentar. O homem da iniquidade, o anticristo. E Deus vai colocar a operação do erro no coração dos falsos crentes que ficarem, porque esses não vão ser arrebatados. Quanto a nós, precisamos conhecer a verdade, precisamos falar da verdade, e precisamos praticar, viver a verdade. Isso é boa obra e boa palavra. Amém? Amém. Que o Senhor nos ajude. Daniel?